A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje continuaremos o nosso estudo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que tem nos dado graça mesmo para continuarmos, esses estudos e aprendermos com Ele. Hoje nós vamos para a parte 4 do nosso estudo. Demonstração da justiça de Deus para com outros. É uma meditação da epístola de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 12. Eu já expliquei lá no primeiro estudo, eu expliquei por que a partir do versículo 12. Porque até aí, versículo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo faz um tratado teológico, ele fala de teologia sistemática, e é um verdadeiro tratado, Eu gosto demais da Epístola de Paulo aos Romanos. A gente aprende tanto sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, e ele então prova nos primeiros 2 capítulos que todos estão condenados, tanto judeus como gentios. E aí ele começa a apresentar a solução de Deus. E depois as provas, e ele vai por aí, ele vai meditando nisso aí tudo, dissertando sobre todas essas coisas. Mas do capítulo 12 em diante, ele começa a falar para a vida cristã, de todos aqueles que receberam a salvação pela fé. E então, no último estudo, nós paramos aqui. As virtudes do crente. Tá nos versículos 9 ao versículo 21, o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto. Então ele diz que o crente deve viver o que prega. Deve declarar por seus atos a justiça de Deus. E deve também mostrar a sua fé pelas suas obras, como diz Tiago em sua epístola. Tanta gente, muitas pessoas fazem uma confusão quando compara Romanos com Tiago. Como ele lê lá em Romanos, depois lê em Tiago. Mas como nós podemos ver no capítulo 4 de Romanos e no capítulo 2 de Tiago, que tratam desse assunto, Em Romanos, Paulo está tratando da justificação pessoal de cada um de nós diante de Deus. Enquanto Tiago, na sua epístola, ele fala da nossa justificação diante dos homens. Nós somos salvos e justificados diante de Deus somente pela fé. É o ensino do apóstolo Paulo em Romanos. Somente. E como ele vai dizer também para os Efésios, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não através das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém se considere superior a ninguém. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras, as quais obras Deus já preparou antes, para que andássemos nela. Então, Paulo ensina em Romanos, em Efésios, praticamente todas as suas epístolas, que nós somos salvos e justificados diante de Deus somente pela fé. Nós recebemos a nossa salvação através da fé. Mas o mundo, e é o ensino também dele, o mundo só verá em nós a ação de Deus através das nossas obras. Então, nós somos salvos pela graça, através da fé, mediante a nossa fé. Mas
O mundo precisa ver que você mudou, que você não é a mesma pessoa, que é uma pessoa que foi transformada, né, numa nova criatura. Como? Pelo que ele olha e vê em você. Né? A pessoa, aquelas pessoas que brigam à toa, que são brigões, que são chatas, de difícil convivência, aí de repente ela tem um encontro com Jesus, né? Ela recebe Jesus Cristo como seu Salvador, sua vida muda, né? Ela agora é uma nova criatura e agora ela não briga mais. Agora ela não é mais uma pessoa de difícil convivência, ela se esforça para agradar os outros. É isso que as pessoas veem. A pessoa que conhecia essa pessoa antes, né? Agora ele olha e vê, poxa, o fulano está diferente, o que aconteceu com ele? E isso dá ensejo a ele de falar o porquê da sua mudança. O que foi que aconteceu na sua vida? Né? A pessoa avarenta, né? Passa os outros para trás e de repente ela muda completamente. Não é mais uma pessoa que coloca a sua vida nos seus bens materiais, né? Que confia, que quer mais e mais e passa os outros para trás. Não, agora, pelo contrário, ela agora até assume alguns prejuízos por causa de Jesus. Né? Então, é isso, é essa a diferença do que Paulo ensinou em Romanos, em Efésios, em tantos lugares. E o que Tiago chamou a atenção da igreja. O mundo só verá em nós a ação de Deus através das nossas obras. Né? Porque aquele que nasceu de novo é nova criatura e deve, por isso mesmo, demonstrar através das suas obras a mudança de caráter operada pela conversão. A conversão muda o caráter das pessoas, irmãos. E aí, nós passamos agora para o capítulo 13. O capítulo 13 fala sobre demonstração da justiça de Deus para com a autoridade, muito importante, isso principalmente nos tempos em que vivemos, de rebeldia, de rebelião, né? De desobediência civil. Então, é muito importante esse capítulo 13 de Romanos. Qual é a nossa dívida com a sociedade? Obediência. Paulo fala disso, ou trata desse problema da obediência, nos versículos 1 até o versículo 7 de Romanos. Capítulo 13 de Romanos. No versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, está escrito. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Hoje, irmãos, nós vivemos um tempo de desafio à autoridade, qualquer autoridade. A autoridade dos pais, né? A autoridade dos professores, a autoridade dos governantes. Nós vivemos um tempo de desafio à autoridade. Então, se torna necessário enfatizar esse versículo. É Deus quem institui as autoridades, está escrito na palavra de Deus. E Ele, se é Ele quem institui, Ele espera que nos sujeitemos a elas. Está escrito na palavra de Deus, sujeitai-vos a toda autoridade humana. Porque elas estão servindo a Deus, são ministros de Deus para o nosso bem, está escrito. Não devemos agir certo
por medo de castigo, sabe? Mas por causa do temor do Senhor. Então devemos respeitar e nos submetermos à autoridade, não é pelo eventual castigo, né? A pessoa, por exemplo, ela não estaciona o carro no local proibido, com medo de levar uma multa. Eu já vi, né? Muitos exemplos assim. Eu estou falando de uma coisa simples, né? Para que a gente entenda. Já vi muitos que não estacionam uma placa, estacionamento proibido, ou proibido parar e estacionar. Né? E ele não estaciona, não é porque é proibido, ele não estaciona porque ele pode levar uma multa. Não é esse o objetivo da proibição. Mas o objetivo de obedecermos àquela placa que está ali é por causa do nosso temor a Deus. É diferente. É diferente. Eu não vou estacionar ali porque é errado, porque as autoridades proibiram. E elas não proibiram porque elas não gostam de você, não. A autoridade do trânsito proibiu, fez aquela proibição naquele local, porque ali não é bom que se estacione, vai atrapalhar o trânsito, vai atrapalhar, sei lá, a saída de alguma repartição, algum lugar, qualquer coisa. Nunca foi à toa. Não é por ojeriza, não é para pegar no pé do motorista que a velocidade máxima nas estradas é 80 km, hoje 110, né, na maior parte delas, e que a velocidade máxima permitida no trânsito urbano é de 60 km. Não é à toa. Não é porque a autoridade quer enfezar o trânsito da cidade. Não, é porque foram instituir essa velocidade com base em estudos, para uma melhor fluidez do trânsito, para a segurança não somente dos motoristas, mas dos pedestres, dos motociclistas, uma série de razões. Tá? Então, a autoridade foi instituída de Deus para o nosso bem. E nós devemos agir certo, não é com medo da autoridade, mas por causa do temor do Senhor. Não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo, é reverenciar Deus através dessas coisas tão simples, né? Reconhecendo a sua grandeza e a sua santidade, como diz o Provérbios 14, versículo 2. Lá está escrito assim: quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, quando nós andamos por caminhos, nós não nos enquadramos, né, nisso que nós acabamos de comentar. Não é só no trânsito. Não, eu usei o trânsito como um exemplo, mas tantas áreas, né? De respeito a outra pessoa, de respeito a série de coisas. Né? Mas, enfim, de respeito às leis instituídas pelas autoridades. E no sentido mais profundo, mais amplo, do respeito às autoridades. E por trás delas, o respeito, a reverência a Deus. Por isso, Provérbios diz: aquele que anda em caminhos tortuosos, esse despreza o Senhor. É um desprezo a Deus. Temor a Deus é, antes de tudo, respeito, amor, obediência, adoração a Ele. Né? Um dos significados do pecado é agir de forma moralmente incorreta. Este é o pecado sutil que nós cometemos todos os dias e a maior parte das vezes sem perceber. Ainda que saibamos que a prática de tal ação é um erro, ou seja, aquela prática é um erro, é proibido,
não é encorajada, né? Ou ainda que esteja assim, entre linhas, não é bom que você faça aquilo, ou que seja daquele jeito, né? Ainda que a gente saiba dessas coisas, a gente faz vista grossa e cai naquilo. É o pecado sutil que nós cometemos. No versículo 2, Paulo fala sobre aquele que se opõe à autoridade. Nós veremos isso no próximo estudo. Amém? Vamos ficar por aqui. Não quero que os estudos sejam cansativos para você, meu irmão. Que você possa meditar no que dissemos no versículo 1. Né? Para que no próximo estudo nós continuemos. Que o Senhor abençoe você. Que cada dia mais nós, eu e você, possamos crescer no conhecimento do nosso Deus, crescer na graça do Senhor, sabe? Crescer em sabedoria, né? Em nome de Jesus. Amém.